Boa noite, subiu para 4 o número de mortos por coronavírus em todo o estado. O último caso foi confirmado hoje, o primeiro da capital. O governador Wilson Witzel sancionou 9 projetos que visam minimizar os impactos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus no Rio e fez um apelo para a união de todos para superar a crise. Marcelo Crivella também anunciou novas medidas. Uma delas é que agentes da Conlurb vão começar a desinfetar a cidade, o mesmo processo adotado hoje em Niterói. Vamos falar também da vacinação contra a gripe. Idosos formaram filas nos postos de saúde. E no esquema drive-thru, houve registro de engarrafamentos nas portas dos postos do Detran. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Quatro mortes e 233 casos confirmados por coronavírus em todo o estado. Tentando frear a disseminação da doença aqui no Rio, o governador Wilson Witzel adotou novas medidas. E a repórter Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Essas medidas têm impacto na economia, Yasmin. Foram 9 projetos sancionados pelo governador Wilson Witzel, 9 projetos que vieram da Assembleia Legislativa e agora têm forma de lei. Todos eles têm base específica na ajuda às pessoas que precisariam que outras pessoas estivessem circulando pelas ruas para conseguir ganhar dinheiro. Uma delas, por exemplo, vai dar assistência social e também vai dar dinheiro, uma bolsa auxílio, além da distribuição de cestas básicas para as famílias de alunos que estão cadastrados na rede pública de educação. Com isso, ele consegue reduzir um pouco o impacto que acontece com essas famílias, que as crianças acabariam ficando na escola e se alimentando na escola e agora não podem porque não estão tendo aula. Um outro exemplo desses decretos, desses 9 decretos publicados e sancionados pelo governador Wilson Witzel, vai ser uma bolsa auxílio também. Nesse caso, o fundo é do Fundo de Combate à Pobreza que ele vai tirar essa verba, vai dar meio salário mínimo aos trabalhadores de economia popular e também às pessoas da rede que estão cadastradas na Secretaria de Cultura com projetos. É uma forma de estimular, assim, a economia em todo o nosso estado, já que, como você vê, Yasmin, as ruas estão vazias. Obrigada, Natasha. E em entrevista coletiva, o prefeito Marcelo Crivella falou sobre a determinação de fechar o comércio a partir de amanhã. Ele falou também sobre ações voltadas para as comunidades aqui do Rio. Preservou-se os serviços, se preservou a indústria, mas o comércio ficou apenas aberto os setores essenciais. São eles supermercados, hortifruti, as farmácias, os pet shops, que vão cuidar dos nossos animais, também os postos de gasolina sem lojas de conveniência. Ao escolhermos ontem o setor da economia que iria parar, foi escolhido o comércio, não os serviços nem a indústria. Por quê? Porque é onde nós temos mais pessoas das comunidades trabalhando. E isso evita que eles se exponham no trajeto ao trabalho, durante o trabalho e na volta para casa. Também estamos colocando esses lavódromos, que a gente chama, onde as pessoas, antes de entrar na comunidade, vão lavar as mãos. Hoje foi o primeiro dia útil de restrições no transporte público. Apesar dos pedidos, alguns veículos rodaram lotados. O dia amanheceu assim, com filas enormes para pegar o transporte público intermunicipal. E teve gente que foi barrada. Desde as 4 da manhã, na fila. E esperou até agora, não sabia da restrição? Não sabia de nada porque não tem ninguém para informar. E chega na hora, chegamos lá e eles informaram que não podia embarcar. Só está autorizado embarcar quem trabalha nos chamados serviços essenciais. 9 estações de trem foram fechadas. Nas barcas foram interrompidas as operações de Charitas em Niterói e de Cocotá na Ilha do Governador. As restrições no transporte público são mais uma medida para tentar conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Mas na prática aconteceu o que justamente deveria ser evitado: a aglomeração de pessoas. Na fila, a distância orientada pelo Ministério da Saúde não estava sendo cumprida por todos. Nos BRTs, muitos passageiros em pé. No metrô, 3 estações, entre elas a Pavuna, tiveram postos de controle da Polícia Militar. Os bloqueios começaram no sábado.
Mas tem gente que foi pega de surpresa nesta segunda-feira, como o seu Sidney. Não sabia das restrições também aqui do transporte, foi saber hoje, foi pego de surpresa. Praticamente fomos pego de surpresa. Algumas restrições a gente já até sabia, mas muita gente não sabia. Ele se preocupa com a única fonte de renda. A gente precisa levar o sustento para casa, nós precisamos trabalhar. Se a gente ficar só em casa, a gente vai sobreviver de quê? Se a gente não morrer de doença, a gente vai ter que morrer de quê? De fome. Então algo tem que ser feito, as nossas autoridades têm que fazer algo pela gente, senão como é que vai ser? E hoje começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. 5 postos do Detran distribuíram a vacina no sistema drive-thru. Mas até conseguir ser imunizado, foi preciso paciência. Filas quilométricas da Avenida Abelardo Bueno a Ayrton Senna, até esse posto do Detran na Zona Oeste. Muita fila, o engarrafamento na Ayrton Senna está uma coisa horrorosa. Quanto tempo de espera? Mais de 3 horas. A gente tem que ter paciência aí, é um bem para todos. Detran e Secretaria Municipal de Saúde começaram uma campanha de vacinação contra a influenza pelo sistema drive-thru, para evitar aglomerações. É como pedir um lanche e nem precisa sair do carro. Excelente, excelente. Facilita muito, dar chance dos velhinhos poder sair, ver vocês na rua, respirar um pouco de ar puro e tal. Ideia inovadora, eu acho que a gente carece de ideias desse tipo. Eu acho que funciona bem, está fluindo bem. Até o dia 15 de abril, a vacina é só para maiores de 60 anos e profissionais de saúde. Nessa primeira fase, o governo espera imunizar 6 milhões de pessoas. A campanha de vacinação acontece nas unidades de Campo Grande, Barra da Tijuca, Ilha do Governador, Tijuca e Catete. Além dos postos do Detran, aqui na capital e também em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Niterói e Nova Friburgo devem começar o sistema drive-thru de vacinação já nos próximos dias. Aquele prefeito que tiver interesse, entre em contato comigo, pode ser pelo WhatsApp, faz um ofício, me manda para o PDF, eu autorizo na mesma hora. A ideia é desburocratizar para ganhar saúde, né? E contrariando todas as recomendações das autoridades para não sair de casa, durante todo o dia os postos de saúde ficaram lotados. Os idosos formaram longas filas para conseguir a dose da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai convidar médicos e enfermeiros para que eles mesmos retirem as doses e apliquem em vizinhos e parentes. Pessoas com mais de 80 anos e que tenham cadastro nas clínicas da família vão receber a vacina em casa. E a Prefeitura de Niterói começou hoje o processo de sanitização da cidade para conter o avanço do novo coronavírus. A tecnologia foi a mesma usada na China e que mantém os locais desinfectados por 3 meses. O trabalho começou pela Rua Moreira César, em Icaraí, bairro que apresentou o maior número de casos de coronavírus e onde a circulação de pessoas, principalmente de idosos, é mais intensa. Homens totalmente equipados desinfectaram ruas e calçadas com o produto chamado de quaternário de amônia, de 5ª geração, o mesmo utilizado no combate ao coronavírus na China, que mata todos os vírus, fungos e bactérias e mantém a proteção por 3 meses. Nós vamos começar essa ação de desinfecção aqui pelo bairro de Icaraí e a partir dessa semana também as 4 unidades de urgência, que serão a porta de entrada dos pacientes do coronavírus em Niterói. No fim de semana, a Prefeitura anunciou uma série de medidas de enfrentamento, entre elas o arrendamento de um hospital exclusivo para tratamento de pacientes com Covid-19, a suplementação de R$200 milhões para as áreas de saúde e proteção social e a chegada de 3 ambulâncias com UTI. Niterói já vinha cumprindo uma série de medidas para conter o avanço do novo coronavírus no município, mas a partir de hoje foi decretada a quarentena total da cidade e só está permitido o funcionamento de farmácias, padarias, mercados, postos de combustíveis, pet shops e clínicas de veterinária para casos de urgência. Mas, apesar das recomendações de isolamento social, ainda é possível observar muita gente nas ruas. Em Niterói a gente já tem uma diminuição de 70% a 80% de circulação de pessoas nas ruas, mas ainda temos muitas pessoas circulando nas ruas. Eu faço um apelo aos cidadãos de Niterói: fiquem em casa pelas próximas 3 semanas.
Em Nova Friburgo, na região serrana, o trabalho de desinfecção também já começou. E no Rio, a partir desta terça-feira, a Conlurb vai iniciar o processo de higienização em pontos de ônibus, acessos às estações de metrô, BRT, barcas e trem, além da rodoviária e nos entornos dos principais hospitais da cidade. Após ter a primeira morte confirmada por coronavírus, a cidade de Petrópolis, que recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano, amanheceu hoje com ruas vazias e pontos turísticos fechados. Na sexta-feira, Petrópolis confirmou uma morte por coronavírus, um idoso de 65 anos. A mulher dele também está internada e foi diagnosticada com o vírus. Os dois estiveram juntos em uma viagem recente ao Egito. Para evitar a aglomeração nas unidades de saúde, a cidade imperial criou um ponto de apoio para casos suspeitos de Covid-19. As UPAs, a gente está tirando do atendimento do coronavírus, está atendendo só as demandas mesmo da população, com outros sintomas, com outros diagnósticos, para também a gente não disseminar dentro das unidades também a questão dos pacientes e dos profissionais com suspeita. Até a tarde de hoje, Petrópolis tinha 35 casos sendo investigados. O prefeito também publicou um decreto fechando o comércio, bares e restaurantes. Eu estou em um dos principais pontos turísticos e econômicos de Petrópolis. Aqui na Rua Tereza existem aproximadamente 1.200 lojas. Num dia normal, centenas de pessoas passam por aqui. É um cenário completamente diferente do que a gente vê hoje. Todas as lojas estão fechadas e sem previsão de reabrir. André tem 3 lojas na região e teme as consequências do coronavírus para o setor. Diretamente eu tenho 6 funcionários e indiretamente eu acredito que deve dar em torno de umas 20 pessoas trabalhando para mim. São tudo em casa parados. Ônibus que tenham saído da região metropolitana estão proibidos de entrar em Petrópolis. Não adianta também não ter essa barreira e as pessoas terem esse fluxo e virem pessoas contaminadas para cá. Então é importante o isolamento. Outras cidades, como Volta Redonda, Barra Mansa e Valença, no sul do estado, fecharam acessos a ônibus e carros que não estejam levando moradores ou trabalhadores de atividades consideradas essenciais. A Barra da Tijuca é o bairro onde estão a maioria dos casos confirmados de coronavírus no Rio de Janeiro. São 29 pessoas infectadas. Praia da Barra quase deserta, mas algumas pessoas ainda insistiram em sair de casa. Teve gente que aproveitou a segunda-feira de sol para um mergulho, para pedalar e para caminhar na orla. Vou dar a volta e vou para casa. Só uma caminhada? Só uma caminhada só. O bairro acumula o maior número de casos confirmados do novo coronavírus na cidade. São 29, de acordo com o último balanço da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro que a Barra é um dos bairros onde a classe mais alta vive, né? Então, provavelmente, essas pessoas viajaram mais, tiveram contato com aqueles países, tiveram em países onde a transmissão estava acontecendo antes da transmissão começar a ser comunitária aqui no Brasil. Então, uma das razões é essa. E a outra razão é que essa população provavelmente testou mais, porque no início da pandemia o teste ele estava disponível nas clínicas e nas emergências para quem tinha plano de saúde, embora tivessem sintomas leves. Os especialistas alertam que, à medida em que a capacidade de testes para a Covid-19 for aumentando, novos casos da doença devem ser confirmados em outros bairros e também nas comunidades do Rio. Com o passar do tempo, a gente vai ver com toda certeza essa mudança demográfica, né? A gente vai ver mais casos, muito provavelmente, nas comunidades, que é onde tem mais aglomeração e as pessoas estão mais suscetíveis, né? Encostar, pegar, abraçar são hábitos que estão no nosso dia a dia e às vezes a gente nem se dá conta. No entanto, o risco de contágio do novo coronavírus tem feito o carioca mudar o protocolo social. O brasileiro, criativo como ele só, já descobriu novas formas de se cumprimentar sem deixar a educação de lado. Um oi longe está servindo. Fica um tchauzinho, um bom dia, boa tarde, boa noite. A disseminação do novo coronavírus mudou o comportamento das pessoas nos detalhes. Aqueles que sempre passaram despercebidos pelas pessoas. Para chamar o elevador, a recomendação é usar um lenço. E na hora de entrar, é melhor esperar um pouco para ir sozinho. Pela falta de informação, falta de conhecimento desse vírus, todo cuidado é pouco. Então,
superfícies, beijinho, a roupa de outra pessoa, né? O aperto de mão, quanto tempo ele fica nas mãos, ninguém sabe ainda. Então, nós temos que eliminar essas possibilidades. Para o especialista, o importante é levar o novo comportamento para dentro de casa. Você vai entrar em casa, né? Tira o sapato, coloca numa área de serviço para descontaminar depois, lave as mãos antes de qualquer coisa e vá tomar um banho, que nós não sabemos quanto tempo ele pode ficar na superfície do corpo, vindo, por exemplo, da saliva de alguém, da secreção de alguém. No Rio de Janeiro, poucos restaurantes mantiveram as portas abertas. Os que ainda recebem clientes mudaram completamente as regras de convivência. Neste aqui, as mesas foram bem afastadas umas das outras. E também tem recadinho para quem for se servir. Nada de falar enquanto coloca a comida no prato, que inclusive é descartável. Este restaurante, onde portas e janelas ficam abertas, redobrou os cuidados. Higienizar os pratos com álcool, água quente para os talheres também, depois eles são higienizados. Por aqui, todos os funcionários usam máscaras e quem está no atendimento direto ao público higieniza as mãos com frequência. Essenciais, né? Nós temos que nos prevenir, né? E é uma boa colaboração que a gente possa também estar junto aí nessa luta, né? É a luta de todos. E a rotina dos relacionamentos também tem mudado. Muitos casais precisaram se afastar temporariamente e o jeito tem sido usar e abusar das redes sociais. André Luiz mora de frente para a mãe, de 86 anos. Tão perto e tão longe. Aquele ditado, cada um no seu quadrado. A gente já avisou lá para ela não sair. É melhor eu ver ela do que eu perder ela. Fernando e a esposa também decidiram, por precaução, ficar em endereços diferentes por um tempo. Ela está na casa do pai dela e eu estou na casa da minha mãe. Mudanças nos relacionamentos que se tornaram comuns em todo o país. Casais, pais e filhos, avós e netos, separados nesse momento para evitar que o coronavírus se espalhe. É um sacrifício necessário para proteger quem amamos. E não vai ser nada fácil. A ansiedade é o que mais grita, é o que mais angustia. E, obviamente, se nós não cuidarmos dessa ansiedade, se nós não criarmos mecanismos na nossa casa, de gerarmos rotina, de fazermos atividades diárias e não ficar o dia inteiro deitado de pijama, com aquele sentimento de que está todo mundo doente, a tendência realmente é a gente caminhar para um processo depressivo. Ficar sem contato com os nossos amigos e familiares talvez seja mesmo a parte mais difícil dessa quarentena, que ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar. E a solução, para pelo menos amenizar esse sentimento, pode estar aqui, na palma da mão. Abuse das redes sociais, fale com o mundo inteiro, chame no vídeo, faça coraçãozinho, manda beijo, beijo virtual tá super liberado, abraço virtual tá liberado, mas realmente, neste momento, fiquem em casa. Cecília já está há quase 3 semanas sem ver a filha Sofia, de 9 anos. Ela e o pai da criança são separados, e antes a menina passava 1 semana com cada um. Agora está isolada na casa da avó, que mora em outra cidade. Tem horas que a gente tem vontade de chorar o dia todo. Aí eu vejo foto dela neném, aí a gente fica meio sentimental. Mas a gente pensa que tem que ser por uma boa causa, né? E em meio à pandemia do novo coronavírus, falsas promessas de cura e tratamento surgem nas redes sociais e até em farmácias. Mas é preciso estar atento às informações oficiais e a Natasha Franco explica melhor essa história. A farmácia de manipulação que vendia medicamento com a promessa de combater o coronavírus foi fechada na última sexta-feira pela Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio e pela Delegacia do Consumidor. O remédio para a imunidade tem a venda permitida, mas a falsa propaganda só disseminava uma informação sem nenhuma comprovação científica. E se uma farmácia de manipulação com alvará de funcionamento e permissão para fazer medicamentos pode disseminar tanta informação falsa, imagina o que você recebe aqui, pelo celular. São tantas mensagens prometendo a cura para o novo coronavírus que a gente decidiu fazer essa reportagem como um alerta. E aí já vai o primeiro. Até o momento, não existe nenhuma vacina, nem mesmo medicamento para o tratamento ou cura do novo coronavírus. Sabe aquela mensagem recomendando tomar vitamina C, chá de erva doce ou aumentar a ingestão de frutas cítricas? A dica até serve, mas não para te proteger contra o novo coronavírus. Nós não precisamos deixar de ter os bons hábitos alimentares, mas isso não está relacionado a não contrair
o novo coronavírus. A pandemia acaba causando tanto pânico que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisou alterar uma norma para evitar o desabastecimento de farmácias depois que os Estados Unidos divulgou ter tido êxito com um remédio para tratamento de malária. Mas se automedicar tem efeitos graves. Esses produtos têm uma série de efeitos colaterais e pode causar um outro problema decorrente dos efeitos colaterais desses medicamentos. Vacinas, medicamentos, tudo vai precisar de tempo para ser testado e autorizado. Enquanto isso, a dica ainda é a lavagem das mãos, os bons hábitos de higiene, a quarentena, na verdade, é muito importante que se mantenha esses hábitos. Hora de saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos acompanham. A frente fria continua seu avanço pela costa do Sudeste, já está bem pertinho do Nordeste do Brasil e na retaguarda do sistema tem uma massa de ar mais seco. No Rio de Janeiro ainda chove um pouco nesta segunda-feira e amanhã, a terça, terá algumas pancadas isoladas de chuva, especialmente no centro e norte do estado. Quanto à temperatura, as máximas ficam mais amenas nas áreas mais centrais do estado por conta da maior quantidade de nuvens. No Rio de Janeiro, a temperatura máxima chega aos 27 graus e a chuva deve acontecer de forma isolada nesta terça-feira. A quarta terá máxima de 27 graus, também com chuva muito isolada, e a partir da quinta-feira o tempo já fica mais firme, porém com uma temperatura mais amena por causa da mudança na direção dos ventos. A máxima fica em torno dos 26 graus. No sábado vai fazer 27 graus e ainda sem chuva na capital fluminense. A gente fica por aqui e o Jornal do Rio volta amanhã às 10:07 da noite. Vem aí o Jornal da Band com as principais notícias do país e do mundo relacionadas ao coronavírus. Uma ótima noite para você.